Bom dia, povo de Deus. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Com a graça e a alegria de Deus em nosso coração, né? Paulo disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Que possamos estar sempre alegres, contentes, felizes. Ainda que há muitas adversidades, as lutas, os problemas, mas o gozo e a alegria tem que estar sempre dentro do nosso coração, não é verdade? No mundo tereis aflições, diz o Senhor Jesus. Então, vivemos neste mundo. Este é um mundo de aflições, mas também é um mundo onde nós gostamos de viver. Viver é bom e a alegria faz parte do nosso coração, né? Momentos tristes, momentos alegres, mas na medida do possível, sempre alegre, né? Ainda que tenha as adversidades, os problemas, os momentos tristes, mas que possamos estar sempre, sempre alegres, né? Regozijando no Senhor, alegrando no Senhor, no Deus da nossa salvação. Sempre feliz, glorificando a Deus pelo seu grande amor, por sua graça maravilhosa, pelo seu amor infinito por cada um de nós. Ele nos amou e Ele nos criou, e Ele traz essa alegria para dentro do nosso coração. É só podemos crer e então glorificar a Deus de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe, Deus te dê um bom dia, um ótimo domingo, né? O primeiro dia da semana, abençoado, já começando na presença de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus por tudo. Que a graça de Deus preencha os nossos corações, sempre, né? Que possamos de bom grado ouvir a palavra de Deus, buscar a Deus e assim deixar então Deus encher todo o nosso viver, né? Vamos meditar na palavra de Deus mais um pouquinho? Vamos às Escrituras, que Deus abençoe o nosso coração, por meio das Escrituras, né, que é a palavra de Deus, que é o alimento espiritual para cada filho de Deus. E João, Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entende tu o que lês? Vamos pensar nisso. Entendes tu o que lês? Encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, verso 30 e 31, e correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Muito bem. Então vemos aí, você lê essa passagem em Atos, você vê que está falando de um eunuco, ele está em sua carruagem e ele está lendo a Escritura. Mas então Deus leva Filipe até ele, e ali Filipe pergunta para ele: você entende o que você lê? Ele estava lendo as Escrituras, ele estava lendo os escritos proféticos. Entendes tu o que lês? Ele disse: como vou entender se não tem quem explique? Então que Deus possa explicar para nós, pelo meio do seu Espírito Santo, em sua palavra, que ele possa então nos explicar estas palavras, ou seja, a palavra de Deus, para que nós venhamos ter o bom entendimento, um entendimento correto das Escrituras, e assim só podemos obter o ensinamento correto das Escrituras quando nós tomamos as Escrituras, elas mesmas explicam ela. Não é um ensinamento, né, como falamos muito, teológico, ou seja, estudar Deus. Deus não é
objeto de estudo, ele é o grande Criador, e para que nós possamos entendê-lo, nós precisamos crer em toda a sua palavra. Crer em sua palavra é ser esclarecido pelo próprio Deus, por meio da sua palavra. Então, as interpretações da palavra de Deus está dentro da palavra de Deus. Como temos falado, a deidade de Deus, a divindade, né? O que é Deus completo em sua divindade, que é o Pai, Filho e Espírito Santo, que é Deus manifestado na terra, não é três pessoas, como o Pai, ele é o Criador, como o Filho, ele é o Salvador, e como o Espírito Santo, é ele mesmo em nossos corações. Então nós temos pontos nas Escrituras, né, que talvez nós não entendemos. A Bíblia apresenta para nós, em Mateus 28, como nós já anunciamos, né? Quando o Senhor Jesus disse, ide por todo o mundo, fazei discípulos a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem, então ali ele deu uma ordem batismal, e ele estava dando esta ordem aos apóstolos, os seus discípulos, e quando Jesus morreu e ressuscitou, ele desceu sobre a sua igreja com seu Espírito Santo, e nesse dia, o apóstolo Pedro, ele levantou e, ensinando a multidão, ele disse, arrependei, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós olhamos esta forma batismal dentro da Bíblia, e qual é a correta? Porventura uma delas estaria errado? Não, uma escritura complementa a outra. Então nós temos que achar dentro das escrituras, examinando a escritura, para que assim nós possamos ver a realidade da Bíblia, porque o Senhor Jesus estava dando esta ordem batismal. Vamos deixar a ordem batismal um pouquinho e vamos voltar por outro lado, em que temos aprendido que há três pessoas na divindade de Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é assim chamado a Santíssima Trindade. É isso, tem uma realidade ou não? Então temos escrituras que nos parece que é assim, mas quando nós examinamos as escrituras, nós podemos perceber dentro das escrituras o que ela declara, que a verdade, Deus não é três pessoas. Começando, né, João 4, 24, Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, ele não é pessoa. Então é assim que a Bíblia ensina, e logo nós encontramos também que o Deus eterno, o grande Criador, além de ser Espírito, ele é Santo. Então ele é também o Espírito Santo. Então nós vemos que Deus, o Pai, ele é Espírito e é Santo, e ele é o Espírito Santo. Então, se você ler as Escrituras, né, a Bíblia diz que Maria ficou grávida do Espírito Santo. E nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Pense um pouquinho, pare, analise. Se dividirmos Deus Pai, um, Deus Filho, outro, e Deus Espírito Santo, outro, e termos três pessoas, então se Maria ficou grávida do Espírito Santo, e Jesus é o Filho de Deus, então, de quem seria o Filho? Se nós professamos que ele é Filho de Deus, mas a Bíblia disse que Maria ficou grávida do Espírito Santo. Então isso prova para nós que não há três pessoas.
na divindade de Deus. Deus sendo Espírito, o grande Criador, ele é santo, então ele é Deus e ele é o próprio Espírito Santo, porque se ele é Deus, Espírito Santo é a natureza dele, é porque é o que ele é Espírito e ele é santo. Então a Escritura diz que Deus se fez carne e habitou entre nós, não é verdade? Então nisto Deus não é três pessoas. Deus é o eterno, o qual ele criou um corpo, né, o qual nasceu de Maria e foi chamado Jesus. Tudo que nasce de uma mulher é filho, então ele é chamado filho de Deus. O quê? Aquele corpo, aquela carne humana, a nossa semelhança agora para trazer salvação em nossos corações. E quem é este? É o próprio Deus eterno realizando o plano de salvação. Então ele disse, né, se nós, dentro da leitura que nós já lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho amado. Então agora dentro dessa expressão já aparece, né, dá uma aparência de duas personalidades. Não é duas personalidades, tudo bem, Deus é o Espírito, ele é eterno. O mesmo Espírito eterno que criou a mim, criou a você. Então, quando ele criou a Jesus, Jesus era um homem como a mim e como você, uma pessoa. Mas dentro de Jesus ali habitava o Espírito do Deus eterno, falando com o homem, trazendo os ensinamentos santos e eternos, para assim voltar o nosso coração dentro da realidade do amor divino. Por que voltar dentro da realidade do amor divino? É porque o pecado que ocasionou a queda do homem, o pecado que separou o homem da presença de Deus, então agora Deus se torna um homem para tornar possível que o homem esteja em sua presença outra vez. Então esta é a realidade, o Deus eterno se tornando filho, e após a sua morte e ressurreição, ele desce em nós como o Espírito Santo, ele vive em nós, que é o mesmo Pai Criador, agora o Pai como Filho, sendo o nosso Salvador, Jesus, e o Espírito Santo, a unção de Deus em nós, que é Deus em nós. Então aí nós temos estas manifestações do Deus eterno, que é Deus sobre nós, Deus conosco e Deus em nós. Então nós podemos tomar a Escritura e ver pontos que parece apresentar três pessoas na divindade, mas então precisamos entender o que nós estamos lendo. E quem vai esclarecer isto para nós? É a própria Bíblia. A Bíblia é uma confusão? Não, ela não é uma confusão, ela é a palavra de Deus e Deus a revela a seus filhos. E como Deus a revela, com ela própria. Então precisamos tomar os pontos escriturísticos e saber o que Deus está dizendo. E então assim nós podemos tomar para o nosso coração, né? Vamos analisar mais um ponto, né, da Escritura, para que assim nós possamos ver o que a Escritura está nos apresentando. E então entender o que estamos lendo. Entende tu o que lês? No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 16, Jesus disse assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, não conhece, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, vamos olhar dentro desse versículo 16. E eu, né, Jesus, rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador. Ele está falando de três elementos, né? Então Jesus disse, eu, pessoa, né? Pronome pessoal, eu. Rogarei a quem? Ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador. Se olharmos dentro disso, nós faremos uma doutrina e transformaremos Deus em três pessoas. Mas é isto que Jesus está dizendo? É isso que a Bíblia disse? Não, a Bíblia nunca diz que Deus é três pessoas. Então Jesus está dizendo, ele, o homem, né, carne, rogarei ao Pai, o Espírito eterno, e ele vos dará outro Consolador. Agora, quem é este Consolador? O próprio Senhor Jesus está respondendo no versículo 17. Que é o Consolador? É o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Então ele estava dizendo aos apóstolos que esse Consolador, o Espírito que ele ia enviar, né, é o Espírito de verdade, que ele ia enviar sobre as pessoas, mas as pessoas não conheciam, não podiam conhecer, não conhecia, mas ele disse, vós conheceis, porque habita convosco. Opa, que isso? Habita convosco? Quem que habitava com eles? O próprio Senhor Jesus. E ele disse, estará em vós. Então ele está dizendo que o Consolador que eles iam receber, o mundo não conhecia, mas eles conheciam, porque habitava com eles. Quem estava habitando com eles? Eles quem? Os discípulos. Quem estava habitando com eles ali era o próprio Senhor Jesus. E lhe disse, e estará em vós. Então ele morreu, ressuscitou, e ele voltou para a sua igreja na forma deste Espírito Santo. Então, como nós lemos, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, enviou seu Filho amado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos a um diálogo que o Senhor Jesus estava tendo com seus discípulos em São João 14, porque se nós cremos em Jesus, ele mesmo está mostrando o que ele é, qual é a sua função aqui na terra, o que ele estava fazendo. Então ele começa a declarar isso aos seus discípulos, mostrando que ele mesmo era Deus Todo-Poderoso. Então, se vamos analisar São João 14, vamos passar dentro dessa escritura, do versículo 4 até o versículo 11. Se você quiser tomar a sua Bíblia, ler junto comigo, tome aí as escrituras, vamos ler, vamos analisar, deixa Deus falar em seu coração, deixa Deus mostrar-se, revelar-se a você por meio das escrituras, para que assim nós possamos entender o que nós estamos lendo. Não pelos nossos próprios pensamentos, e eu acho assim, e creio que é assim. Não, é da maneira que a Escritura está dizendo, então eu posso crer, porque assim é a Bíblia. Então vamos lá, João 14, no versículo 4, está escrito, mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Então o Senhor Jesus estava falando aos seus discípulos, vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que estou no Pai, e que o Pai está em mim? E a palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras? Crede-me que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Graças a Deus, né? Vamos meditar um pouquinho, então, vamos
Eu fiz a leitura, né, na íntegra, mas vamos voltar, né? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele disse que ninguém vem ao Pai. Leia aí na Bíblia que você vai ver, está escrito ninguém vem. Ele não disse ninguém vai, ele está dizendo ninguém vem. Vem referindo a si mesmo, a sua pessoa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se ele fosse uma pessoa distinta, né, separada de Deus, ele diria: ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Mas ele está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, no verso 7, ele disse: se vós conhecesses a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Então, ele estava mostrando que o Pai estava nele. Você pode estar se perguntando: mas como isso? Se ele era o Pai, como é que o Pai estava nele? Como é que ele rogava ao Pai? Isso é simples para que você possa entender. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. Se você me perguntar: mas se o Espírito Santo estava em Jesus, o céu ficou vazio? Não. A Bíblia diz que ele é o Espírito Santo, ele é o Deus que enche os céus e a terra, ele é onipresente, é aquele que está presente em todos os lugares. Então, se você olhar dentro de você e eu lhe pergunto: o Espírito Santo está em você? Você me dirá: sim, ele está em mim. Então eu pergunto: e o céu está vazio? Então você pode pensar: não, ele enche os céus e a terra. Como ele está em mim, ele está no meu outro irmão, na irmã, seja aqui no Brasil, seja lá, né, no outro estado, seja em outro país, seja em qualquer parte do mundo. Ele está presente em seus filhos. Quem é ele? O grande onipresente, o Deus Todo-Poderoso, o grande Espírito Santo, que está em mim e em você. Então eu sou corpo, você é corpo, e ele habita em nós, e ele dirige os nossos passos. Era este trabalho que ele estava fazendo em Jesus, como Deus eterno. Então, mas ali era o corpo de Deus, porque Deus é Espírito. Então, nós vamos encontrar pelos ensinamentos de Paulo que naquele corpo, naquele espírito, habitou Deus, né? Nele agora habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Se você pensar em São João, no Evangelho, né, capítulo 1, no verso 19, 18, né, no versículo 18, onde temos a informação, a Bíblia disse que Deus nunca foi visto por homem algum, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, como é que Deus mostrou e se fez conhecido? Através da pessoa do Filho. Então, a pessoa, o corpo de Jesus, Deus conosco, Emanuel, Deus fazendo-se o nosso Salvador, morrendo por nós, sendo ele o Cordeiro de Deus, o nosso sacrifício. Quem? Aquele corpo. Porque Deus é Espírito, o Espírito não morre. Então Deus criou um corpo para que ele morresse por nós. E quem é este corpo? Você pode olhar em Salmos, capítulo 24, no verso 10, que Davi disse: quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, ele é o Senhor da Glória. Então, se você olhar em 1 Coríntios 2:8, o apóstolo Paulo disse: o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da Glória. Então você pode ver as Escrituras declarando que o Senhor da Glória, o grande Espírito, o Deus eterno, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, numa forma humana que o apóstolo Paulo expressou que Jesus, sendo crucificado, então Paulo disse:
Se conhecessem, não crucificaria o Senhor da glória. Então Paulo sabia que ali esteve Deus em carne humana e morrendo por cada um de nós. Então você pode entender Jesus dizendo: se vós conhecesse a mim, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Eles estavam vendo a Jesus e não o Pai. É que o Pai estava dentro dele. Então a pergunta prossegue, né? João 14, versículo 8. Então Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vê você, em outras palavras, Jesus estava expressando a Filipe: eu sou o Pai, você quer conhecê-lo? Eu sou o Pai. Quanto tempo estou com você? Não tendes visto? Não percebeu isto ainda? Então veja as Escrituras declarando o próprio Senhor Jesus, no qual nós lemos, né, que Deus amou o mundo, enviou seu Filho. Se olhamos dentro assim, nós queremos dividir, falar, o Pai enviou o Filho. Não, Deus enviou o Filho, mas Deus estava no Filho. Ele fez uma união, ele criou um corpo, ele habitou neste corpo para ele se dar a conhecer a nós humanos. Então Deus vem e dá-se a conhecer de uma forma humana, sendo nosso Salvador. E sendo nosso Salvador, quem? Aquele que nos criou, agora ele está nos salvando. E para um nome de salvação não há outro nome, é esse nome do qual ele envia para nós, que é o nome de Jesus Cristo, Deus em carne humana. Por quê? Somos nós humanos que estamos caídos por causa do pecado, então ele se torna um humano para redimir a cada um de nós desse pecado. Então Deus se materializa, se torna um de nós e morre por nós. E quando isso acontece, podemos crer em sua morte como nosso cordeiro, como sacrifício, né? Que lava e tira o nosso pecado de uma vez por toda, não como no Antigo Testamento, que Deus recebia o sacrifício de animais, mas aqui agora o próprio Deus é o nosso sacrifício. Todo ano, os irmãos israelitas tinham que fazer o sacrifício pelo pecado, porque era pelos animais. Mas agora nós tivemos um oferecido por Deus, que não é o animal, é o próprio Deus, o qual criou um corpo, esse corpo pagou a pena do pecado, né? Que é a morte, para trazer vida sobre nós. E é isso que possibilita Deus entrar em nosso coração. É conhecê-lo na íntegra da sua palavra, entender o que lemos através da Escritura, deixando a Escritura esclarecer o que é Deus para nós. Então nós temos uma união simples do Espírito, que é Deus eterno, com o corpo, carne, que é Jesus. Agora, Deus Emanuel, Deus conosco, nos salvando. E depois que ele morreu, pagou o preço do pecado, ressuscitou ao terceiro dia, então ele desce na forma do Espírito Santo. Então essa é a manifestação de Deus. É o que a palavra mostra para nós. Então, se nós voltamos a Mateus 28, 19, né, como já lemos no princípio, onde temos uma ordenança batismal, ordenança de batismo. Batismo está falando de fundamento da fé cristã, da fé dos filhos de Deus. Então, quando Jesus disse, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai. Então, ele está dizendo para usar o nome, não que é uma pessoa à parte de Jesus. Nós sabemos que o Pai é Espírito, ele é o Deus eterno e ele é santo. É o grande Criador, então é para usar o nome do Pai. Mas qual é o nome do Pai? É Jeová? Não. Nós temos que entender que o grande Jeová se fez carne, habitou entre nós. Então ele se tornou um homem. E é nesse nome humano, como disse Atos 4, verso 12. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Esse nome é Jesus. Se você lê Lucas 24, o próprio Jesus disse,
Assim está escrito na lei, nos salmos e nos profetas, convinha que Cristo morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Você pode arrepender-se de seus pecados. Então aí, como é que você arrepende? Em nome de Jesus Cristo. E ser batizado, né? Então, para que pregasse o arrependimento. Arrependei cada um de vós, Pedro estava pregando. E seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, volte lá para o arrependimento e em seu nome pregasse, né, a remissão. Então, a nossa remissão está neste nome, que é Jesus Cristo, que é o nome da nossa salvação. Então, conforme Atos 2:38, arrependei cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Pedro, que ouviu a ordem do Senhor Jesus, de Mateus 28:19, então ele estava usando o nome do Pai, porque ali o Senhor Jesus estava ordenando que fôssemos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Se o Pai se tornou carne, ele é Jesus. E após a sua morte e ressurreição, aquele Jesus que é o Pai eterno voltou, né, a eternidade e o Espírito Santo. Deus, o próprio Pai Salvador, agora descendo como Espírito Santo na sua igreja. Então, o Pai tem um nome, agora é Jesus. E o Filho é Jesus, não é nome. E o Espírito Santo, sendo Deus, sendo Jesus, então nós podemos concluir que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então é neste nome que nós temos o batismo para a nossa salvação, porque é através do nome que nós recebemos o perdão para os nossos pecados. E você não pode receber o perdão dos pecados até que você creia e toma Jesus através de seu batismo. Este é o fundamento da vida cristã para os filhos e filhas de Deus. Se somos cristãos, é porque somos de Cristo. Se somos de Cristo, nós nascemos dele. Batismo quer dizer sepultamento. Quando você crê e toma Deus e você é sepultado, né, desce às águas, quer dizer, você está enterrando o velho homem, está nascendo nova criatura, nova pessoa, novo filho de Deus. Mas isso tem que ser através do seu batismo. Não fique iludido que você pertence a uma igreja, a uma denominação, você está salvo. Não, não importa falar de Jesus. Quantos falaram dele e andaram com ele, mas não o tiveram no Pentecostes. E aqueles que não o tiveram no Pentecostes não tiveram a salvação. E ele estava manifestando a salvação. Por isso é necessário que nós creiamos e entendamos a obra de Deus. Agora, para entender isso, nós temos que ter humildade e descer aos conhecimentos de Deus. Parece loucura, parece contraditório aos nossos pensamentos, mas você é capaz de renunciar aos seus pensamentos, como disse Jesus? Aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Você é capaz de renunciar a você mesmo? Renunciar ensinamentos teológicos, renunciar os pensamentos próprios do que eu penso e eu acho, e tomar pelos conhecimentos da Escritura aquilo que Deus apresenta para nós? É dentro disso que nós cuidamos ter a vida eterna, dentro das Escrituras, e são elas que testificam do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. E assim Deus vai se esclarecendo a cada um de nós. Que Deus te abençoe e possa fazer-se cada vez mais claro em nossa vida por meio da sua palavra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado por esta manhã, estar junto de você com a sua permissão, aí no seu aparelho, falando com você, na sua casa, no seu trabalho, seja onde você estiver, né? Que Deus te abençoe.
Que seu lar seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. E tenha um excelente dia na presença de Deus. Deus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, às 6 horas, teremos mais um pouquinho. Deus te abençoe e até lá, se Deus quiser.